Paz e graça, irmãos. Vamos dar continuidade à leitura desse clássico da literatura cristã. Confissões, Santo Agostinho. Livro 6. Mônica chega a Milão, sua obediência a Ambrósio e a estima dele por ela. Hábitos de Ambrósio. Agostinho aos poucos abandona o erro, descobre que censurou erroneamente a Igreja Católica, deseja a certeza absoluta, mas se choca com a analogia contrária da providência natural de Deus. Sofre profundo abalo em suas atividades mundanas. Deus orienta seu amigo Alípio. Agostinho debate consigo mesmo e com amigos sobre o estilo de vida deles, seus inveterados pecados e o temor do juízo. Ó tu, minha confiança desde a juventude. Salmo 71, 5. Onde estava para mim? Para onde tinha ido? Tu não me tinhas criado e separado dos animais do campo e das aves do céu? Tu me fizeras mais sábio, mas eu caminhava nas trevas e por sendas escorregadias, buscando fora de mim sem conseguir achar o Deus do meu coração. Chegara às profundezas do oceano e desconfiava, desesperado, de que jamais viesse a encontrar a verdade. Minha mãe viera agora ao meu encontro, resoluta em sua piedade, seguindo-me por terra e por mar, em todos os perigos confiando em ti. Nos perigos do mar, ela confortou os próprios marinheiros, pelos quais os passageiros inexperientes do mar geralmente costumam ser confortados em momentos de aflição, garantindo-lhes uma chegada segura, que tu, numa visão, lhe tinha garantido. Ela me encontrou quando eu corri um grande perigo, depois de perder as esperanças e jamais descobrir a verdade. Quando eu lhe disse que eu já não era maniqueísta, mas ainda não era cristão católico, ela não se mostrou arrebatada, como alguém depara algo inesperado, mesmo sentindo-se agora aliviada a respeito daquele aspecto de miséria que a fizera chorar por mim como se chora um morto que, mesmo devendo ser ressuscitado por ti, está sendo levado no caixão de seus próprios pensamentos, para que tu pudesse dizer ao filho da viúva: Jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Lucas 7, 14, 15. O coração dela não explodiu num entusiasmo tumultuoso quando ouviu que aquilo que ela diariamente, com suas lágrimas, havia desejado de ti, em grande parte já se realizara, no sentido de que, mesmo não tendo chegado à verdade, eu já fora resgatado da falsidade. Mas, como lhe fora assegurado que tu, que havias prometido o todo, mais cedo ou mais tarde lhe daria o resto, com a máxima calma e o coração repleto de confiança, ela me respondeu que, em Cristo, ela acreditava que antes de partir desta vida me veria transformado num crente católico. Só isso ela me disse. Mas diante de ti, fonte de misericórdias, ela derramou as mais copiosas orações e lágrimas, pedindo-te para apressar teu socorro e iluminar minha escuridão. Ela frequentava a igreja com entusiasmo redobrado e ouvia elevada as palavras de Ambrósio, orando e pedindo uma fonte de água que jorra para a vida eterna. João 4,14. Ela amava aquele homem como um anjo de Deus, porque sabia que, por intermédio dele, eu fora trazido, por enquanto, para aquele duvidoso estado de fé onde agora me encontrava. Nessa minha condição, ela antevia com a máxima confiança que eu passaria de um estado de enfermidade para a recuperação da saúde depois de um acesso, por assim dizer, de um paroxismo que os médicos denominam a crise. Certa vez, quando minha mãe, seguindo um costume trazido da África, levou bolos, pães e vinhos para a igreja erigidas em memória dos santos e foi proibida pelo porteiro de fazer isso, assim que ela soube que a proibição provinha do bispo, acolheu seus desejos com tanta piedade e obediência que eu mesmo me surpreendi vendo com que prontidão ela desaprovou aquela prática em vez de discutir a proibição.
O hábito de beber vinho não dominava seu espírito. Tampouco o gosto pelo vinho provocou-lhe o ódio pela verdade, o que aconteceu com muitos homens e mulheres que rejeitam uma lição de sobriedade, como fazem os embriagados diante de uma bebida misturada com água. Mas ela, quando trazia suas cestas com os costumeiros alimentos para uma festa, que ela se limitava a provar e depois distribuía, nunca aceitava mais que numa pequena taça de vinho, diluído de acordo com os seus hábitos abstêmios, que, por delicadeza, ela degustava. E se havia muitas igrejas dedicadas a santos, honrando dessa maneira, honrados dessa maneira. Ela sempre carregava consigo a mesma taça, por ser usada em toda parte. Essa bebida, às vezes, já aguada e quente, ela distribuía em pequenos goles entre quem estivesse ao seu redor. Nisso, ela buscava a devoção, não o prazer. Assim que minha mãe soube que esse costume fora proibido por aquele famoso pregador e piíssimo prelado, mesmo entre aqueles que o praticavam com sobriedade, para evitar que os beberrões tivessem uma ocasião de cometer excessos, e porque essas solenidades de aniversários fúnebres se pareciam muito com as superstições dos gentios, ela o abandonou com a máxima boa vontade. Em vez de uma cesta de frutos da terra, ela aprendeu a levar para as igrejas dos mártires um coração cheio de petições mais puras e a doar o que pudesse aos pobres. Assim, a comunhão do corpo de Cristo poderia ser celebrada corretamente ali, onde, seguindo o exemplo da paixão de Cristo, os mártires haviam sido sacrificados e coroados. Contudo, quer me parecer, ó Senhor meu Deus, e assim pensa meu coração diante de teus olhos, que ela talvez não tivesse cedido tão prontamente à proibição daquele costume, se essa fosse imposta por outra pessoa que ela não amasse tanto como amava Ambrósio. Visando a minha salvação, ela o amava de todo o coração, e ele lhe retribuía o mesmo amor, devido à sua conversação repleta de religião, que ela traduzia em boas obras, sendo fervorosa no espírito. Romanos 12:11. Ela sempre estava na igreja. Assim, quando Ambrósio me via, muitas vezes explodia em elogios, felicitando-me por eu ter tal mãe, sem saber como era o filho dela, que duvidava de todas essas coisas e pensava que era impossível descobrir o verdadeiro caminho da vida. Eu ainda não gemi em minhas orações pedindo que me ajudasses, mas meu espírito estava totalmente concentrado na aprendizagem e, impaciente, desejava uma discussão. Considerava Ambrósio um homem feliz, pelos critérios do mundo, que tem as grandes pessoas em alta estima. Apenas seu celibato me parecia um problema difícil, mas eu não podia imaginar, por não ter sido sua experiência, que esperança havia em seu íntimo, que lutas ele travava com a tentação que atacava as suas qualidades superiores, ou que conforto nas adversidades, ou que doces alegrias teu pão proporcionava à boca oculta de seu espírito. Ele tampouco conhecia as marés de meus sentimentos, ou as profundezas do meu perigo, pois eu não podia perguntar-lhe o que queria como queria, por ser excluído de seus ouvidos e de suas conversas por multidões de pessoas ocupadas, de cujas fraquezas ele cuidava. Quando não estava ocupado com gente nessas condições, no pouco tempo que lhe restava, eu lhe estava vigorando seu corpo com um alimento absolutamente indispensável, ou sua mente estava lendo. Durante a leitura, seus olhos deslizavam sobre as páginas e o seu coração procurava o sentido, mas sua voz e língua permaneciam em repouso.
Muitas vezes, quando aparecíamos, pois ninguém era proibido de entrar, e não era seu costume exigir que quem aparecesse fosse anunciado. Nós ouvíamos lendo em silêncio, nunca de outra forma. Ficávamos lá, sentados por um longo tempo, pois quem ousaria perturbar alguém tão concentrado? Depois, depois tendíamos a ir embora, imaginando que, naquele breve espaço de tempo que ele conseguia, longe de grande confusão das outras atividades, para revigorar sua mente, ele não queria ser perturbado. E talvez, temendo que se o autor tratava obscuramente de algum assunto que ele deveria explicar a algum de seus ouvintes mais atentos ou confusos, ou de algum assunto que discutia alguma das questões mais difíceis, se ele gastasse seu tempo para outras coisas, não poderia consultar todos os volumes desejados. Mas a preservação de sua voz, que um breve discurso enfraquecia, talvez fosse a razão mais verdadeira de sua leitura silenciosa. Fosse qual fosse sua intenção, com certeza, num homem como ele, era boa. Eu, porém, certamente não tinha nenhuma oportunidade de perguntar o que queria aquele teu santo oráculo, seu coração, a não ser que o assunto pudesse ser resolvido numa resposta breve. Mas as paixões que eu tinha dentro de mim para derramar sobre ele exigia todo o seu tempo livre, e nunca o consegui. Eu de fato o ouvia todos os domingos, como obreiro que maneja corretamente a palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15, entre o povo, e ficava cada vez mais convencido de que todos os nós daquelas astuciosas calúnias que aqueles nossos impostores haviam tramado contra os livros divinos poderiam ser desfeitos. Mas então percebi que a afirmação de que o homem foi criado por ti à tua imagem, Gênesis 1:26, não era entendida por teus filhos espirituais, os da mãe católica, que tu regenerastes por meio da graça, como se eles acreditassem em ti e te concebesse como sendo limitado pela forma humana. Embora eu não fizesse a menor ideia de que substância espiritual se tratasse. No entanto, com alegria, curei percebendo que por tantos anos eu havia latido, não contra a fé católica, mas contra as fantasias de imaginações carnais. Eu tinha sido tão precipitado e irreverente que aquilo que deveria ter aprendido por meio das investigações, eu denunciara e condenara. Pois tu, Altíssimo e pertíssimo, secreto e presente ao máximo, que não tens membros, nem maiores nem menores, mas está inteiramente em toda parte e não está em espaço algum. Não tens nenhuma forma corpórea. No entanto, criastes o homem à tua imagem. E eis que, dos pés à cabeça, ele está contido no espaço. Ignorando então como pudesse subsistir essa tua imagem no homem, eu deveria ter batido a tua porta propondo a pergunta de como se podia acreditar naquilo, e não com insultos ter me insurgido, como se eu acreditasse. Quanto mais a dúvida do que era certo defender corroía fortemente meu coração, tanto mais eu me envergonhava porque, após ter sido por tanto tempo iludido e enganado pela promessa de certezas alimentadas com veemência numa ignorância infantil, agora tagarelava sobre tantas incertezas. Mais tarde ficou claro para mim que se tratava das falsidades. Todavia, eu tinha certeza de que eram incertas as coisas que antes eu havia considerado certas, quando com espírito litigioso acusava a Igreja Católica. Mas agora eu descobria não que ela realmente ensinava doutrinas verdadeiras, mas que, pelo menos, não ensinava aquilo pelo qual eu seriamente a havia criticado. Assim, fui refutado e convertido, e me alegrei.
ó meu Deus, pelo fato de que a única igreja, o corpo de teu filho, no seio do qual o nome de Cristo me fora imposto na infância, não gostava de absurdos infantis, tampouco defendia em sua doutrina algum princípio que devesse confiar a ti, ó Criador de tudo, em algum espaço que, por maior e mais amplo que fosse, de maneira preso dentro dos limites de um corpo humano. Alegrei-me também, porque as escrituras da lei e dos profetas me foram apresentadas não para serem lidas sobre aquele ângulo que antes as fazia parecer absurdas, quando eu insultava teus santos por pensarem assim, ao passo que eles pensavam de modo diferente. Com alegria ouvi Ambrósio em seus sermões recomendar ao povo com o máximo empenho que esse texto fosse tomado como regra. A letra mata, mas o espírito vivifica, 2 Coríntios 3,6. Embora ele retirasse o véu do mistério, deixado espiritualmente às claras o que, segundo a letra, parecia ensinar uma doutrina incerta, com isso ele não estava ensinando nada que me ofendesse, mesmo ao apresentar aquilo que eu ainda não sabia que era verdadeiro ou falso. Pois eu, por enquanto, evitava que meu coração acreditasse em qualquer coisa, temendo cair de cara no chão. No entanto, mantendo minha fé suspensa, enfrentava uma morte ainda pior. Eu queria ter sobre coisas que não via a mesma certeza que tinha de que 7 mais 3 são 10. Pois não estava louco a ponto de pensar que nem isso se podia compreender, mas desejava que outras coisas fossem tão claras como essas, coisas físicas que estão ausentes aos meus sentidos, ou espirituais, que eu só sabia conceber fisicamente. Acreditava que eu poderia ser curado, e assim a visão de minha alma seria clara. Acreditava que de algum modo poderia ser encaminhado para a tua verdade, que sempre permanece e em nada falha. Mas como quem passou pelas mãos de um mau médico passa a desconfiar de um médico bom? Mas como quem passou pelas mãos de um mau médico passa a desconfiar de um médico bom, assim acontecia com a saúde de minha alma, que não podia curar-se a não ser acreditando, mas para evitar a adoção e falsidades, recusava-se a ser curada. Eu resisti às tuas mãos, que prepararam os remédios da fé e os aplicaram às enfermidades do mundo inteiro, conferindo à fé uma autoridade extraordinária. Mas levado a proferir a doutrina católica, eu sentia que sua conduta era mais simples e honesta, no sentido de que ela exigia que se acreditasse em coisas não demonstradas, ou porque elas, por sua própria natureza, não eram passíveis de demonstração, ou porque não podiam ser demonstradas por certas pessoas. Ao passo que, entre os maniqueístas, nossa credulidade era ridicularizada com a promessa de um conhecimento evidente e, em seguida, nos era imposto muitas coisas extremamente fantásticas e absurdas. Tu, então, ó Senhor, pouco a pouco, com a tua mão delicadíssima e cheia de misericórdia, tocando e repondo o meu coração, me persuadistes, levando-me a considerar um número infinito de coisas em que acreditava sem tê-las vistos e sem estar presente quando acontecera, como tantos fatos da história secular, tantos relatos de lugares e de cidades que eu não tinha visto, tantos amigos, tantos médicos, tantos outros homens. Se não acreditássemos nisso, nada poderíamos fazer nesta vida. Enfim, com que inabalável certeza eu sabia dizer de que meu pai e mãe eu tinha nascido, de que pai e mãe eu tinha nascido, coisa que eu não podia saber se não acreditasse no que ouvira contar. Levando-me a considerar tudo isso, tu me convencesses de que não os que acreditavam nos teus livros, que tu estabelecesses com tão grande autoridade entre todas as nações, mas assim os que neles não acreditavam deviam ser censurados, não mereciam ser ouvidos os que me diziam:
como você sabe que aquelas escrituras foram concebidas à humanidade pelo Espírito ou o único verdadeiro Deus? Pois exatamente, essa verdade era a quem mais merecia crédito, uma vez que nenhum espírito litigioso de questionamento blasfemo, dentre os inúmeros que eu tinha lido nos textos contraditórios dos filósofos, podiam arrancar de mim esta crença, que tu existes, embora eu não soubesse o que poderia ser, e que o governo das coisas humanas te pertence. Nisso eu acreditava, às vezes de modo mais intenso, às vezes menos, mas sempre acreditei que tu existes e tu preocupas conosco, embora não soubesse o que pensar de tua essência e do que conduzia ou reconduzia a ti. Eu era tão demasiado fraco para descobrir a verdade mediante o raciocínio puro, exatamente por isso precisava da autoridade da Sagrada Escritura. Eu agora havia começado a crer que tu nunca terias conferido uma autoridade tão insuperável a essa escritura em todas as partes do mundo, se não tivesse a intenção de, com isso, levar as pessoas a crer em ti e te procurar. Na verdade, agora aquelas coisas que antes pareciam estranhas nas escrituras, que geralmente me ofendiam, depois de ouvir muitas delas explicadas de modo satisfatório, eu as atribuía à profundidade dos mistérios. Agora, a autoridade das Escrituras me parecia mais venerável e mais digna de fé, no sentido de que, embora sua leitura estivesse disponível para todos, ela reservava a majestade de seus mistérios no âmbito do seu significado mais profundo, descendo ao nível de todos na imensa simplicidade de suas palavras e humildade de seu estilo, mas exigindo a máxima aplicação de pessoas sérias. Assim, ela pode acolher a todos em seu amplo seio e, através de passagens estreitas, conduzir alguns poucos em direção a ti, em maior número, porém, do que aconteceria se ela não pairasse do alto amparada por tal elevada autoridade. Tampouco abrigaria multidões em seu seio se não fosse por sua santa humildade. Sobre isso eu meditava, e tu estavas comigo. Eu suspirava e tu me ouvias. Eu vacilava e tu me conduzias. Eu vagava pela ampla estrada do mundo e tu não me abandonavas. Eu almejava as honras, lucros, casamento e tu rias de mim. Nesses meus desejos vivia as mais amargas tribulações. Tu, quanto mais benevolente, tanto menos permitia que coisa alguma que me fosse doce, a não ser tu. Contempla meu coração, ó Senhor, tu que quisesses que eu rememorasse tudo isso e confessasse a ti. Permite que minha alma se agarre a ti, agora que a libertaste daquele laço apertado de morte. Como minha alma era miserável! E tu estimulavas a sensibilidade de sua ferida, para que, abandonando tudo ou mais, ela pudesse converter-se a ti, converter-se e curar-se. Tu está acima de tudo. Sem ti, tudo seria nada. Como eu era miserável então, e como tu lidastes comigo, para me fazeres sentir minha miséria naquele dia quando eu estava me preparando para proferir um discurso exaltado ao imperador. Nele devia dizer muitas mentiras, e mentindo devia ser aplaudido por aqueles que sabiam que eu mentia. Meu coração batia forte devido à ansiedade, fervendo na febre de pensamentos desgastantes. Aconteceu o seguinte, caminhando por uma das ruas de Milão, notei um pobre mendigo que, ao meu ver já embriagado, estava alegre e brincalhão. Suspirei, comentando com meus amigos ali presentes sobre as inúmeras aflições de nossa loucura. Mediante todos os nossos esforços, tais como os que naquela ocasião eu labutava, arrastando sob a instigação do desejo o fardo de nossa miséria, e nesse arrastar, aumentando seu peso, nós só esperávamos chegar exatamente àquela alegria que aquele mendigo já havia conseguido antes de nós, que talvez nunca chegássemos a atingir.
pois o que ele havia conseguido mediante algumas moedas recebidas como esmola, isso mesmo, eu planejava para mim mediante muitos penosos desvios e curvas, a alegria de uma felicidade transitória. A alegria dele certamente não era verdadeira. No entanto, eu, com aqueles meus ambiciosos planos, estava à procura de uma alegria muito menos verdadeira. E com certeza ele estava alegre e eu ansioso. Ele vazio de preocupações, eu cheio de medos. Mas se me perguntasse se eu preferia estar assim alegre ou receoso, eu responderia: alegre. Novamente, se me perguntassem se eu preferia ser como era ou ser o que ele era, eu escolheria a minha situação, apesar do desgaste das preocupações e medos. Mas estaria julgando mal, pois aquilo era a verdade? Eu não deveria preferir-me e ele por ser mais Eu não deveria preferir-me a ele por ser mais erudito, constatando que aquilo não me alegrava? Com aquilo eu apenas procurava agradar aos outros, ou que não era instruir, mas simplesmente agradar? Por isso também tu quebrastes meus ossos com teu bastão corretivo. Longe fiquei de minha alma aqueles que lhe dizem: a origem das alegrias humanas não faz nenhuma diferença. Aquele beberrão se alegra na bebedeira. Tu desejavas alegrar-te na glória. Que glória, Senhor! Aquela que não se encontra em ti, pois assim como a alegria dele não era verdadeira, também a minha glória não era. Isso me abalou ainda mais na alma. Naquela mesma noite, ele digeriria sua embriaguez, mas eu tinha dormido e acordado com a minha, e tu sabes, ó Deus, quantas vezes eu iria novamente dormir e acordar com ela. Mas a origem da alegria humana faz diferença. Eu sei disso, e a alegria de uma esperança genuína se situa incomparavelmente além dessa vaidade. Sim, e do mesmo modo, ele se situava acima de mim, pois ele realmente era o mais feliz de nós dois. Não apenas por ele estar encharcado de alegria, mas por eu estar dilacerado de preocupações. Ele conseguira seu vinho mediante desejos justos, eu mediante a mentira. Procurava o elogio vazio, inflamado. Muitas coisas nesse sentido disse eu a meus amigos, e muitas vezes observei neles qual era a minha situação. Percebi que eu não estava muito bem. Lamentando, eu redobrava meu próprio mal-estar. E se alguma felicidade me sorria, relutava em apanhá-la, pois quando estava prestes a fazê-lo, ela se desfazia. Essas coisas nós que vivíamos juntos, lamentávamos juntos. Mas sobre isso eu conservava principalmente com mais intimidade com Alípio e Nebrídio. Alípio era da minha cidade natal, de uma família de alta sociedade, e era mais jovem que eu. Havia sido meu aluno primeiro em nossa cidade e depois em Cartago. Ele gostava muito de mim, porque eu lhe parecia bondoso e erudito. Eu gostava dele por causa da sua grande disposição de alcançar a virtude, o que era bastante extraordinário em alguém ainda tão jovem. Todavia, o sorvedouro dos hábitos de Cartago, onde aqueles espetáculos inúteis têm entusiasmado seguidores, o arrastou para a demência do circo. Mas enquanto ele miseravelmente se agitava naquele mundo, eu tinha lá uma escola de retórica, que ele ainda não frequentava, devido a uma desavença entre mim e seu pai. Naquela época eu tinha descoberto sua paixão extrema pelo circo e lamentava profundamente o fato de que ele parecia, ou melhor, tinha de fato jogado fora um futuro muito promissor. Contudo, eu não dispunha de meios para aconselhá-lo ou recuperá-lo com a imposição de alguns limites, seja pela bondade de um amigo ou pela autoridade de mestre. Eu achava que ele me via como seu pai, mas não era assim. Ignorando a opinião de seu pai, ele passou a me cumprimentar e a frequentar ocasionalmente minha sala de aula. Aparecia
ficava um pouco ali e desaparecia. Eu, todavia, me esquecera de como lidar com ele para convencê-lo de não desperdiçar do vício cego daqueles passatempos vazios um talento tão grande. Mas tu, ó Senhor, que estabeleces as rotas de todas as tuas criaturas, não te havias esquecido daqueles que um dia deveria ser, entre teus filhos, sacerdote e ministro do teu sacramento. E para que sua regeneração pudesse ser claramente atribuída a ti mesmo, tu a efetuastes por intermédio, mas sem que eu o soubesse. Aconteceu que um dia, quando eu estava lá, sentado no local de costume diante de meus alunos, ele entrou, saudou-me e sentou-se e ficou atento ao que estava discutindo. Durante a discussão, uma passagem que por acaso eu tinha nas mãos naquele momento me fez pensar numa comparação extraída dos jogos circenses. Achei que aquilo provavelmente me possibilitaria uma explicação mais agradável e clara, temperada com um escárnio mordaz dirigido aos viciados naquela loucura. Deus, tu sabes que eu não pensei naquele momento em curar Alípio de sua enfermidade. Mas ele tomou aquilo como algo dirigido inteiramente a ele e achou que minha fala fora proferida só para seu bem. E onde outra pessoa teria visto uma ofensa pessoal? Onde outra pessoa teria visto uma ofensa pessoal? Aquele jovem honesto viu um motivo de se ofender consigo mesmo e desgostar ainda mais de mim. Tu já o disseras muito tempo antes no teu livro. Repreendas o sábio e ele o amará. Provérbios 9:8. Eu não tinha censurado, mas tu, que te serves de todos, sabendo ele ou não, naquela ordem que tu conheces, que essa ordem é justa, transformastes meu coração e minha língua em brasas vivas para incendiar aquela mente esperançosa que estava deprimida. E assim o curastes. Que não te louve aquele que não leva em consideração a tua misericórdia, que eu a ti confesso no fundo de minha alma. Pois Alípio, depois daquela minha fala, irrompeu e saiu daquele profundo buraco onde deliberadamente se metera e se tornara cego devido àquelas malditas diversões. Sacudiu sua mente com vigoroso autodomínio. Depois disso, todos os males da diversão do circo o abandonaram e ele nunca mais compareceu a nenhum espetáculo circense. Desse modo, ele persuadiu seu teimoso pai a permitir-lhe ser meu aluno. O pai recusou e cedeu. Quando passou a ser novamente meu ouvinte, Alípio estava envolvido na mesma superstição comigo e apreciava nos maniqueístas aquela exibição de continência que ele considerava verdadeira e genuína. Mas tratava-se de uma continência absurda e sedutora que enredava almas valiosas, ainda incapazes de atingir a profundidade da virtude, mas facilmente enganadas com a aparência superficial do que era apenas uma virtude nebulosa e fígida. Persuadido por seus pais, Alípio fora para Roma estudar direito e lá se deixou levar por uma paixão incrível pelos espetáculos de gladiadores. Avesso a esse tipo de exibição que ele abominava, um dia se encontrou por acaso com vários conhecidos e colegas de escola que haviam acabado de jantar. Usando a força da amizade, eles os arrastaram para o anfiteatro, ignorando sua veemente recusa e resistência. Antevendo aquelas exibições cruéis e mortais, ele protestava dizendo: embora vocês arrastassem meu corpo para esse lugar e lá me segurem, será que também podem forçar minha mente e meus olhos a contemplarem aqueles espetáculos? Mesmo presente, estarei ausente, e assim vou prevalecer contra vocês e contra eles. Apesar de ouvirem isso, eles os levaram, talvez querendo exatamente verificar se ele seria capaz de cumprir o que dizia. Quando chegaram à arena e acharam um lugar para se sentar, o recinto inteiro já vibrava com aquela diversão selvagem. Ele, porém, fechando a paisagem da visão, proibiu a mente de vaguear entre aquelas perversidades. Quem dera também tivesse fechado os ouvidos.
Aconteceu que, durante uma luta, quando um gladiador caiu, ele se impressionou fortemente com o estrondoso alarido de toda a multidão e foi dominado pela curiosidade. Como se estivesse preparado para desprezar aquilo e mostrar-se superior ao que quer que fosse, mesmo vendo, abriu os olhos. Um golpe ainda mais profundo que aquele recebido pelo corpo do gladiador feria sua alma, e ele sofreu uma queda muito mais lamentável. Ante a queda do lutador, houve um estrondoso alarido que lhe penetrou os ouvidos e lhe abriu os olhos, possibilitando o golpe que derrubou sua alma, mais ousada que resoluta, enfraquecida por ter se depositado em si mesma e a confiança que devia ter depositado em ti. Pois no instante em que viu aquele sangue, Alípio absorveu aquela selvageria. Em vez de os desviar, ele fixou os olhos, bebendo em delírio, inconscientemente, deleitando-se com a luta criminosa, inebriado com aquela diversão sangrenta. Ele já não era o homem que entrava naquele recinto. Era só mais um entre a multidão, o qual se juntara. Isso mesmo, um verdadeiro associado daqueles que o levaram para lá. Para que dar mais detalhes? Ele olhava, gritava, vibrava e saiu de lá tomado por aquela loucura que o instigara a voltar não apenas com os amigos que o levaram pela primeira vez, mas também antes deles, de fato arrastando outros consigo. Todavia de lá, com mão fortíssima e extremamente misericordiosa, tu o arrancastes e lhe ensinastes a confiar não mais em si mesmo, mas em ti. Isso, porém, foi muito tempo depois. Mas isso já ia se acumulando na memória dele para ser usada como remédio dali em diante. O mesmo se aplicara também ao que aconteceu quando ele era meu aluno em Cartago. Certa ocasião, ele estava lá no mercado, ao meio-dia, decorando o que deveria depois recitar, como de hábito fazem os alunos. E tu permitistes que ele fosse preso como ladrão pelos funcionários do local. Por nenhum outro motivo, julgo eu, tu, nosso Deus, permitisses aquilo, a não ser para que ele, que depois deveria mostrar-se um homem tão ilustre, já começasse a aprender que no julgamento das causas não se deve prontamente condenar ninguém com base numa credulidade precipitada. Aconteceu que, enquanto ele caminhava de cá para lá, na frente do posto da guarda, segurando seu caderno e uma caneta, um jovem advogado, o verdadeiro ladrão, munido secretamente de um machadinho, entrou sem que Alípio o notasse. Foi até a grade de arame que cerca as lojas dos artesãos que trabalham prata e começou a cortar o metal. Ouvindo o barulho das machadadas, os artesãos iniciaram um tumulto e mandaram prender quem fosse descoberto. Mas ao ouvir os gritos deles, o ladrão fugiu, deixando o machado no local para não ser apanhado com ele. Alípio, que não vira entrar, percebeu sua fuga em desabalada corrida. Querendo saber o que estava se passando, entrou no local. Lá estava ele examinando o machado que havia encontrado quando de repente os encarregados de capturar o pegaram ali sozinho, tendo na mão o machado cujo barulho os havia assustado e trazido para aquele ponto. Prendem-no, arrastam-no dali e, reunidos os moradores do mercado, alardeiam a prisão de um famoso larápio. E assim ele foi levado embora para que fosse apresentado ao juiz. Mas até esse ponto Alípio deveria ser instruído. Só em seguida, ó Senhor, tu socorreste sua inocência, da qual só tu eras testemunhas. Quando ele estava sendo conduzido ou para o cárcere ou para o castigo, encontrou-se com um grupo certo arquiteto que era o principal responsável pelos prédios públicos. Ficaram especialmente felizes por encontrar aquele que costumava suspeitar de que eram eles que roubavam mercadorias do mercado, como se agora pudesse finalmente lhe mostrar que cometiam esses furtos. O arquiteto, porém, tinha visto Alípio muitas vezes na casa de um senador,
que ele com frequência ia visitar. Reconhecendo-o imediatamente, conversou com ele à parte. Ao interrogá-lo sobre a ocasião desse grande infortúnio, ouviu a história toda e mandou que todos os presentes, entre muitos gritos e ameaças, o acompanhassem. Assim, chegaram à casa do rapaz, autor da façanha. Lá na frente da porta havia um menino tão jovem que, provavelmente, não temendo nenhum mal de seu patrão, contou a história toda. Ele havia acompanhado seu patrão até o mercado. Assim que Alípio se lembrou dele, contou o fato ao arquiteto. Este, mostrando o machadinho ao menino, perguntou-lhe: "De quem é isto?" "É nosso", respondeu ele de imediato. Após outras perguntas, ele revelou tudo. Desse modo, o crime foi transferido para aquela casa, e envergonhada sentiu-se a multidão que havia começado a tripudiar sobre Alípio. Aquele que viria a ser ministro da tua palavra e examinador de muitas causas no seio da tua igreja, voltou para casa mais experiente e mais sábio. Encontrei-me depois com ele em Roma, e ele se apegou a mim por um fortíssimo vínculo de amizade. Viajou comigo a Milão para não separar de mim e para poder pôr em prática parte de seus estudos de direito, o que fazia mais para agradar seus pais do que a si mesmo. Lá foi assessor jurídico em 3 ocasiões, portando-se com tal lisura que causou muita admiração, enquanto ele admirava ao constatar que outros preferiam o ouro à honestidade. Seu caráter foi posto à prova, não apenas mediante a isca da cobiça, mas também com a pressão da intimidação. Em Roma, ele foi assessor do secretário-geral do Tesouro da Itália. Havia, na época, um senador muito poderoso, a quem muitos deviam favores e muito temiam. Exercendo seu costumeiro poder, ele queria que lhe fosse permitida certa iniciativa que a lei proibia. Alípio pôs resistência. Foi-lhe proposto um suborno que ele de todo o coração desprezou. Fizeram-lhe ameaças que ele calcou sob os pés. Todo mundo se admirou perante o espírito tão extraordinário que nem desejava a amizade, nem temia a inimizade de alguém tão famoso por seus inúmeros meios de favorecer ou prejudicar. O próprio juiz, que tinha Alípio como seu conselheiro, embora também não quisesse conceder a permissão requerida, no entanto não recusou abertamente, mas deixou a questão nas mãos de Alípio, alegando que ele não concederia a permissão. Na verdade, se o juiz a tivesse concedido, Alípio teria tomado outra decisão. A única coisa que quase o desviou do caminho certo foi seu amor pela aprendizagem. Ele descobriu que poderia mandar copiar livros para o seu uso pessoal, usufruindo a vantagem de pretor, isto é, às custas do erário público. Mas consultando seu senso de justiça, ele alterou essa decisão para melhor, calculando que a equidade pela qual ele era impedido que era mais proveitosa do que o privilégio pelo qual ele era favorecido. São coisas pequenas, mas quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Lucas 16:10. E nada daquilo que sai da boca da verdade pode ser insignificante. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? O verso 11 e 12. Com essa mentalidade naquela época, ele se agarrava a mim e juntamente comigo não tinha noção exata de que rumo deveria dar à própria vida. Nebrídio também, depois de deixar sua terra natal perto de Cartago e a própria cidade de Cartago, onde havia morado por muito tempo, abandonou a bela propriedade da família, sua casa e sua mãe, que não o seguiria. Vieram para Milão não por outro motivo senão o de poder viver comigo a mais ardente busca da verdade e sabedoria. Como ele suspirava, como eu e ele hesitava, ardoroso investigador da verdadeira vida e analista extremamente perspicaz dos emblemas mais complexos. Assim, lá estava a boca de 3 pessoas indigentes.
expressando com suspiros suas respectivas carências, com seus olhos voltados para ti, e tu lhe dás o alimento no devido tempo. Salmo 145:15. Em todas essas contrariedades que por tua misericórdia acompanhavam nossos afazeres mundanos, procurávamos descobrir por que devíamos sofrer tudo aquilo, e as trevas se abatiam sobre nós. E nós seguíamos em frente gemendo e dizendo: quanto tempo durarão essas coisas? Dizíamos isso com frequência, mas não abandonávamos, pois ainda não surgira nenhuma certeza sobre aquilo a que, abandonando-as, poderiam nos agarrar. E eu, vendo e revendo as coisas, mais que me admirava com a extensão do tempo decorrido desde os meus 19 anos, quando havia começado a me inflamar com o desejo da sabedoria e tinha decidido que, quando a encontrasse, abandonaria todas as vãs esperanças e as mentirosas loucuras nos desejos vãos. Vivia agora meu 30º ano, atolado no mesmo lamaçal, ávido de prazeres do presente, que passando deixava minha alma devastada. Enquanto isso, dizia a mim mesmo: amanhã eu vou encontrá-la. Ela vai aparecer claramente e eu vou agarrá-la. De repente, o maniqueísta Fausto vai chegar e me explicará tudo. Os grandes homens, senhores acadêmicos e filósofos, então é verdade que não se pode conseguir nenhuma certeza de ordenar a vida. Vamos procurar com mais cuidado, sem perder a esperança. Vejam, os temas dos livros da igreja não nos parecem absurdos agora, como às vezes acontecia, e pode ser explicado de outras maneiras a fazer muito sentido. Assumirei a posição no ponto em que, na infância, meus pais me colocaram, até que a verdade clara seja descoberta. Mas onde ou quando ela deveria ser procurada? Ambrósio não dispõe de tempo para mim. Nós não dispomos de tempo para leituras. Onde vamos encontrar até mesmo os livros? Onde ou quando consegui-los? De quem vamos emprestá-los? Vamos fixar horários separados certas horas para a saúde da alma. Uma grande esperança se anuncia. A fé católica nos ensina não o que pensávamos e do que em vão a acusávamos. Seus homens mais eruditos ensinam que é profano acreditar que Deus está limitado pela figura de um corpo humano. E nós vamos hesitar em bater para que o resto se abra? Conferir Mateus 7,7. Nossas tardes são ocupadas por nossos alunos. Que fazemos durante o resto do dia? Por que não isso? Mas quando vamos então obsequiar nossos amigos poderosos, de cujos favores precisamos? Quando vamos escrever o que vender aos alunos? Quando vamos restaurar as forças e descansar a cabeça de nossas intensas preocupações? Acabemos com tudo isso. Vamos abandonar essas vaidades ocas e partir em busca da única verdade. A vida é fútil, a morte é incerta. Se ela nos apanhar inesperadamente, em que estado partiremos deste mundo? E onde aprenderemos o que aqui negligenciamos? Será que não seremos castigados por essa negligência? E se a morte cortar e puser um termo em todas as preocupações e sentidos? Então, essas coisas também devem ser investigadas. Mas que Deus não permita isso. Não é algo fútil e vazio que a excelente autoridade da fé cristã propagou pelo mundo inteiro. Deus jamais faria coisas tão grandiosas por nós se com a morte do corpo a vida da alma chegasse ao fim. Porque, nesse caso, adiar o abandono de esperanças mundanas em favor da nossa entrega total à busca de Deus e de uma vida abençoada? Mas calma, essas coisas mundanas também são agradáveis. Elas nos dão um prazer que não é pequeno. Não devemos abandoná-las de modo inconsequente, pois seria vergonhoso retornar depois para elas. Vejam, não é
grande coisa simplesmente obter agora uma boa posição social e depois não desejar mais nada. Temos muitos amigos poderosos. Se nada mais se nos oferecer e se estivermos com muita pressa, pelo menos um cargo administrativo devemos conseguir. E uma esposa com algum dinheiro, que não venha a aumentar nossas despesas. E isso atingirá o limite do meu desejo. Muitos grandes homens que, em sua maioria, merecem ser imitados, dedicaram-se ao estudo da sabedoria na condição de maridos. Enquanto eu considerava tudo isso, e esses ventos mudavam de rumo, levantando meu coração para cá e para lá, o tempo ia passando, mas eu adiava a voltar-me para o Senhor. Dia a dia adiava viver em ti, e não adiava morrer em mim mesmo. Gostando de uma vida feliz, eu temia em sua própria morada e a procurava fugindo dela. Achava que seria miserável demais, a menos que braços de mulher me envolvessem, e sem tê-lo provado, eu não pensava no remédio da tua misericórdia para curar minha enfermidade. Quanto à continência, eu imaginava que ela estava ao nosso alcance, embora em mim mesmo não encontrasse esse poder, sendo tolo a ponto de não saber o que está escrito. Ninguém pode ser casto se tu não lhe concederes esse dom. Sabedorias 8.2, Vulgata, latina. E tu o concederias se eu, com gemidos no fundo da alma, martelasse meu pedido em teus ouvidos e com fé firme confiasse em ti as minhas preocupações. Alípio de fato impediu-me de me casar, alegando que, se eu fizesse, não poderíamos de modo algum dispor o tempo livre, isento de perturbações, para convivermos no amor à sabedoria, conforme nosso antigo desejo. Ele mesmo, nessa época, levava a vida mais pura nesse ponto, e era maravilhoso. Tanto mais porque, logo no início de sua juventude, ele provara os prazeres sensuais, mas não se apegara muito a eles. Pelo contrário, sua experiência lhe valeu remorso e repulsa, e a partir daquela época até o presente, levava uma vida de máxima continência. Mas eu o contradizia com exemplos daqueles que, embora casados, cultivaram a sabedoria, servindo a Deus de modo aceitável, mantendo e amando fielmente os amigos. A grandeza de espírito deles fazia-me muita falta. Preso à enfermidade da carne com suas mortais doçuras, eu arrastava minhas correntes, temendo ser libertado. Depois de sofrer um curativo, eu rejeitava seus bons argumentos como se fossem as mãos de alguém que quisesse desatar as bandagens da minha ferida. Além disso, por meus lábios, a serpente falou aos ouvidos do próprio Alípio. Minha língua armou e pôs em seu caminho prazerosas ciladas, capazes de enredar seus pés virtuosos e livres. Pois quando ele se admirou de que eu, a quem ele estimava muito, me agarrava com grande vigor à imundícia daquele prazer, a ponto de declarar sempre que discutimos que eu jamais conseguiria levar uma vida de solteiro, e eu, constatando sua admiração, insisti em minha defesa de que havia uma grande diferença entre seu conhecimento momentâneo daquela experiência de vida, de que ele mal se lembrava, de modo que agora podia facilmente desprezá-la, e minha familiaridade contínua com aquilo. Se a minha experiência simplesmente se acrescentasse honrando o nome de casamento, honrado nome de casamento, ele não deveria se admirar de que eu não desprezasse aquele estilo de vida. Diante dessa argumentação, ele começou a desejar o casamento, não para dominar o desejo do prazer implícito, mas por curiosidade. Queria saber, disse ele, o que seria aquilo sem o qual minha vida, ao seu ver tão agradável, não parecia vida, e sim castigo. Sua mente, livre daquela cadeia, estava assombrada diante de minha incitação, e por meio daqueles assombro avançado em direção ao desejo de prová-la, sua mente, livre daquela cadeia, estava assombrada diante de minha incitação,
e por meio daquele assombro avançava em direção ao desejo de prová-la. Faria pessoalmente aquela experiência para depois talvez mergulhar naquela escravidão diante da qual se admirava, fazendo conscientemente um pacto com a morte. Isaías 28:15. Sabendo que o que ama, o perigo nele cairá. Eclô 3, não sei de onde vem isso aqui não. Mas na maior parte do tempo, o hábito de satisfazer um apetite insaciável me atormentava ao mesmo tempo que me mantinha cativo. Ele, por sua vez, estava preso por um admirado espanto. Essa era a nossa condição até que tu, ó Altíssimo, que não te esquecesses do nosso pó, compadecendo-te de nossa miséria, viesse em nosso socorro por meios prodigiosos e secretos. Houve seguidas tentativas de levar-me ao casamento. Cortejei, fiquei noivo, principalmente por intermédio de minha mãe. Uma vez casado, o salutar batismo poderia purificar-me, e ela se alegrava ao verificar que, dia após dia, eu me preparava para isso e observava que suas orações e tuas promessas iam se cumprindo em minha fé. Realmente, nessa época, ao meu pedido e por desejo dela, com altos brados de meu coração, ela todos os dias implorava para que tu, mediante uma visão, lhe revelaste alguma coisa a respeito do meu futuro casamento. Tu nunca o fizestes. Ela, de fato, viu certas coisas fantásticas e vazias, daquela espécie que a energia do espírito humano, que disso se ocupa, consegue juntar. Falava-me dessas coisas, não com aquela confiança que costumava ter quando lhe mostrava algo, mas sem lhe dar importância. Ela disse que, por meio de certos sentimentos, que não se pode expressar em palavras, sabia distinguir as tuas revelações dos sonhos de sua alma. No entanto, a questão foi estimulada, e uma donzela, 2 anos abaixo da idade núbil, recebeu uma proposta de casamento. Uma vez que ela me agradava, aceitei ficar à sua espera. Em nossas conversas entre amigos, que detestavam a turbulência e desordem da vida, havíamos debatido nossa situação e agora estávamos quase decididos a levar vida longe das atividades do alvoroço dos homens. Faríamos o seguinte: juntaríamos tudo o que cada um possuísse e criaríamos uma casa única para nós. Assim, por meio da lealdade de nossa amizade, nada deveria pertencer especialmente a ninguém, mas o todo obtido de todos deveriam pertencer a cada um, e tudo pertence a todos. Achamos que poderíamos formar um grupo de mais ou menos 10 pessoas. Algumas delas eram muito ricas, especialmente Romaniano, nosso conterrâneo, meu amigo desde a infância, que sérias complicações de suas atividades o haviam levado a atuar no Tribunal de Justiça. Ele era o mais entusiasmado pelo projeto, no qual sua voz tinha grande peso, porque sua grande propriedade excedia a de quem todos os outros. Também haveríamos estabelecido que a cada ano 2 diretores, por assim dizer, deveriam prover tudo o que fosse necessário, e os demais não seriam perturbados. Mas quando começamos a ponderar se as esposas, que alguns já tinham e outros esperavam vir a ter, aceitariam nosso projeto, todo aquele plano tão bem concebido esfacelou-se em nossas mãos. Acabou frustrando e abandonado. Depois disso, tivemos de limitar a suspiros e gemidos os nossos passos, e nossos passos seguiram o amplo caminho, Mateus 7,13, do mundo. Havia muitas ideias em nosso coração, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Salmo 33:11. Em vista do teu plano, tu te ristes do nosso e preparastes o teu. Tu nos dá o alimento no devido tempo. Abre a tua mão e satisfaz os desejos de todos os seres vivos. Salmo 145, versos 15 a 16. Enquanto isso, meus pecados se multiplicavam. Minha concubina, vista como um empecilho ao casamento, fora arrancada de mim. Apegado a ela, meu coração ferido sangrava. Jurando a ti que jamais conheceria outro homem, ela voltou para a África, deixando comigo o filho que me dera. Infeliz de mim que não soube imitar aquela mulher.
impaciente com a espera, pois só dali a 2 anos eu poderia ter a que escolhi, sendo escravo da concupiscência mais que amante do casamento. Procurarei outra mulher, não como esposa, mas para que, obedecendo a uma antiga tradição, a enfermidade da minha alma pudesse alimentar-se e ser levada a seu pleno vigor, se não ainda maior, para o estado de matrimônio. Não foi curada aquela minha ferida causada pela remoção da amante anterior, mas depois da inflamação e da dor mais aguda, ela foi controlada e a dor diminuiu, embora o desespero fosse maior. Louvor e glória a ti, ó fonte de misericórdia. Eu me sentia mais infeliz, e tu te aproximavas de mim. Tu, mão direita, estava sempre pronta para me tirar do lamaçal e lavar-me por inteiro, e eu não sabia disso. Nada me fazia retroceder daquele crescente abismo de prazer carnal, exceto o medo da morte e do julgamento futuro. Em meio a todas as minhas mudanças, isso nunca deixou meu peito. Nas discussões com meus amigos Alípio e Nebrídio sobre a natureza do mal, eu sustentava que, ao meu ver, Epicuro teria levado a palma se eu não acreditasse na sobrevivência da alma após a morte e na existência de lugares de recompensa de acordo com os méritos de cada um, coisas nas quais Epicuro não acreditava. Minha questão era esta: se fôssemos imortais e devêssemos viver numa condição de perpétuo prazer físico, sem medo de perdê-lo, por que não deveríamos nos sentir satisfeitos? Quem mais deveria procurar? Eu não sabia que exatamente isso implicava uma grande miséria. Afundado e cego, eu não conseguia entender aquela luz da excelência e da beleza a ser adotada por si só. Luz que os olhos da carne não conseguiam discernir e que só era vista pelo homem interior. Eu, infeliz, também não ponderava de que fonte ela surgia, e até mesmo sobre essas coisas, por mais sórdidas que fossem, com prazer discutir com meus amigos. Tampouco eu podia mesmo, de acordo com as ideias que daquela época eu tinha sobre a felicidade, ser feliz sem amigos, em meio a qualquer abundância de prazer carnais. No entanto, esses amigos eu amava simplesmente por si mesmo, e me sentia amado por eles simplesmente por mim mesmo. Ó caminhos tortuosos! Ai daquela alma orgulhosa que, abandonando a ti, espera conseguir alguma coisa melhor. Ela se havia virado e revirado, ficara de costas, de lado, de bruços, mas tudo doía, e apenas tu és repouso. E de repente, tu está por perto e nos livra de nossas pobres andanças e nos coloca no teu caminho e nos conforta dizendo: corre, eu te carregarei, sim, eu te conduzirei até o fim, e lá também te carregarei.